Quando meu irmão entrava no meu quarto à noite, minha alma saía do corpo para não sentir o que acontecia. Se você abrir a boca, todo mundo nessa casa vai pagar, ele sussurrava. O que ele não sabia é que meu silêncio de 5 anos estava guardando a arma perfeita contra ele. Bom dia, meus queridos. Que alegria imensa poder estar aqui com vocês nessa manhã de agosto. Sou Iracema Alves da Silveira. Tenho 73 anos bem vividos e hoje moro em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas nasci em Jataí, lá no interior de Goiás. Dizem que sou dessas mulheres que não param quietas, sempre inventando uma novidade, e acho que têm razão. Sabem o que mais gosto de fazer nos meus dias? Restaurar móveis antigos. Isso mesmo, meus amores. Esse ofício que parece coisa de homem acabou virando minha paixão depois dos 60. Tenho uma oficininha nos fundos do quintal, cheia de ferramentas, lixas, pincéis e tintas. Vocês precisavam ver como fico toda suja de serragem, com as mãos calejadas, mas o coração tão cheio de alegria quando transformo uma peça que ia pro lixo em algo bonito de novo. Comecei esse trabalho quando meu marido faleceu, já vai fazer uns 8 anos. Encontrei na garagem uma cômoda antiga da família dele que estava toda quebrada, com cupim. Os meninos queriam jogar fora, mas senti que aquela madeira ainda tinha vida. Passei 3 meses inteirinhos descascando, lixando, tratando, pintando. Foi como se cada lixa que eu passava também fosse suavizando as dores dentro de mim. Quando terminei, coloquei na sala, e os vizinhos começaram a me trazer suas peças abandonadas. Hoje tenho uma clientela pequena, mas fiel, sabe? As pessoas me trazem cadeiras quebradas, mesinhas esquecidas, cristaleiras de avós que ninguém quer mais. E eu dou um jeito de trazer esses móveis de volta à vida. Cada peça tem uma história, e enquanto trabalho nelas, conto minhas próprias histórias para elas. É como se a madeira absorvesse tudo, as alegrias, as tristezas, os segredos. Estou aqui nessa cadeira de balanço que restaurei da casa da minha mãe. Ficou tão bonita com esse tom mel que escolhi, e as almofadas que bordei combinam perfeitamente. Pela janela, vejo meu jardim de ervas, manjericão, alecrim, erva cidreira, tudo que uso para fazer meus chás. O sol da manhã está entrando pela janela, aquecendo minhas pernas já cansadas de tanto caminhar pela vida. Ah, meus queridos, antes de continuar minha história, queria pedir um favor especial. Se vocês estão gostando do que estou contando, cliquem naquele botãozinho de gostei e se inscrevam no canal para não perder as histórias dessa velha aqui. E me contem nos comentários, de que lugarzinho do Brasil vocês estão me assistindo? É de manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha quando as crianças estão dormindo? Adoro ler todos os comentários e saber que tem gente de tantos lugares diferentes ouvindo o que tenho para contar. Me dá uma alegria no coração que vocês nem imaginam. Hoje vou contar uma história difícil, dessas que a gente guarda dentro do baú por muitos anos. Sabe quando a vida nos machuca tão fundo que a gente acha que nunca vai cicatrizar? Pois é. Vou contar como sobrevivi a uma dor que começou quando eu era apenas uma menina, e como depois de muito sofrimento encontrei minha própria forma de justiça. Enquanto passo verniz nessa mesinha que estou restaurando, vou levando vocês para a minha infância, lá no interior de Goiás, onde tudo começou. Nasci em Jataí, num casarão antigo de adobe, daqueles com janelas grandes e um quintal que parecia não ter fim. Era 1952, tempo em que o Brasil era outro, principalmente no interior de Goiás. Meu pai, Augusto Alves da Silveira, era um homem sério, daqueles que não precisava levantar a voz para ser respeitado. Bastava um olhar dele para todo mundo entender que a conversa tinha acabado. Trabalhava com madeira, fazendo móveis sob encomenda, talvez daí venha meu amor por restaurar essas peças hoje em dia. Suas mãos eram ásperas como lixa grossa, mas os móveis que saíam delas tinham um acabamento que parecia seda. Minha mãe, Zenaida, era o oposto. Pequena, de voz mansa, sempre de avental e com cheiro de tempero verde. Passava o dia entre o fogão a lenha e a máquina de costura, fazendo roupas para fora para ajudar nas despesas.
Tinha olhos tristes, daqueles que parecem guardar histórias que ninguém nunca ouviu. Naquela época, eu não entendia aquele olhar, mas hoje sei que ela carregava seus próprios silêncios. Éramos 5 irmãos. Eu, a do meio, tinha 2 irmãs mais novas, Olinda e Terezinha, e 2 irmãos mais velhos, Geraldo e Teodoro. Geraldo era o mais velho de todos, já com 19 anos quando eu tinha apenas 7. Alto, forte, de poucas palavras e muitas ordens. Era o braço direito do meu pai na marcenaria e o único que ousava enfrentar aquele homem tão severo. Teodoro era 6 anos mais velho que eu, um menino calado que gostava de desenhar e tinha medo do escuro. Nossa casa era simples, mas para mim parecia um palácio. Na frente, a sala com um sofá de couro escuro que rangia quando a gente sentava, e um rádio grande no canto, que só podia ser ligado depois que meu pai chegava do trabalho. A cozinha ficava nos fundos, com uma mesa comprida de madeira de ipê, onde todos comíamos juntos. Os quartos ficavam num corredor, meus pais num canto, nós meninas dividíamos um, e meus irmãos outro. O quintal, esse era meu pedacinho de paraíso. Tinha pés de manga, goiaba, jabuticaba e até mesmo um ipê amarelo que florescia todo setembro, cobrindo o chão com um tapete dourado. Tinha também uma bica d'água que vinha direto de uma mina, sempre fresquinha. Era lá que eu brincava de boneca com a Olinda, fazia comidinhas com barro e folhas e me escondia quando queria ficar sozinha. Minha infância era como a de qualquer menina do interior naquela época. Acordava com o canto do galo, ajudava a mamãe a buscar ovos no galinheiro e ia para a escola municipal a pé, uns 20 minutos de caminhada por uma estrada de terra vermelha que manchava os pés da gente. A escola era uma casinha branca com apenas 3 salas. Estudávamos várias séries juntas, com a professora Durvalina, uma senhora de óculos na ponta do nariz que sabia de cor todos os poemas de Castro Alves. Eu adorava estudar, sabia? Era boa em português e história, mas as contas sempre me davam trabalho. Meu caderno era um primor de letra caprichada e a professora sempre me pedia para ler em voz alta para a turma. Isso deixava Teodoro com ciúmes. Ele era péssimo na escola e sempre levava bronca em casa por causa das notas. As tardes depois da escola eram cheias de afazeres. Ajudar a mãe a lavar roupa no tanque, estender no varal, descascar mandioca para o jantar, varrer o terreiro. Quando sobrava tempo, me juntava com as meninas da vizinhança, principalmente com a Gersina e a Ivonete, para brincar de roda, pular corda ou jogar 5 Marias com pedrinhas que a gente mesmo escolhia no caminho da escola. As noites em Jataí eram estreladas, com um céu tão limpo que dava para ver a Via Láctea inteirinha, como uma faixa de leite derramado. Depois do jantar, sentávamos na varanda para prosear um pouco, como dizia meu pai. Ele contava histórias da juventude, de quando saiu de Minas Gerais, ainda rapaz, para tentar a vida em Goiás. Falava do pai dele, meu avô Isidoro, um homem severo que nunca sorria. Parecia que a rigidez era herança de família. Nas festas da cidade é que a vida ficava mais colorida. A folia de reis em janeiro, com as roupas coloridas dos foliões e as cantorias de porta em porta. A festa do Divino em maio, quando a praça ficava cheia de barraquinhas e vinha gente até de Mineiros e Rio Verde. Na Semana Santa, o passeio com a família toda até o Rio Claro para pegar dourado, que mamãe fazia assado no forno de barro com limão e alecrim. Foi mais ou menos quando eu tinha 10 anos que as coisas começaram a mudar em casa. Meu pai andava mais calado, sempre chegando tarde da marcenaria. Mamãe chorava escondido quando achava que ninguém estava vendo. E Geraldo? Geraldo começou a me olhar de um jeito diferente. No começo, eu não entendi o que aquele olhar significava, mas meu corpo, mesmo tão jovem, parecia saber que havia algo errado. Lembro de uma vez que estávamos todos no quintal, debaixo do pé de manga. Era domingo, depois do almoço. Papai cochilava numa rede, mamãe conversava com uma vizinha sobre receitas de doce de leite. Eu estava ajudando Olinda a fazer uma casinha de boneca com gravetos quando senti aquele olhar em mim. Geraldo estava encostado no tronco da mangueira, me observando com uma expressão que me gelou por dentro.
Fingi não perceber, mas naquele momento, algo em mim soube que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Naquela noite, tive pesadelos com sombras entrando no meu quarto. Acordei suada, com o coração disparado. Ao meu lado, Olinda e Terezinha dormiam tranquilas, sem saber que eu já começava a carregar um medo que não tinha nome. A inocência tem prazo de validade, sabem? A minha expirou antes do que deveria, como leite deixado fora da geladeira num dia quente de verão. E assim, aos poucos, o quintal que era meu paraíso foi se transformando numa prisão de medos não ditos, de cantos onde eu evitava passar sozinha, de momentos em que eu procurava sempre estar perto da minha mãe ou das minhas irmãs. As brincadeiras de roda foram ficando cada vez mais raras, as risadas mais contidas. A menina que adorava ler em voz alta na escola agora preferia ficar calada, como se as palavras pudessem despertar algum perigo adormecido. E foi assim, em silêncio, que fui entrando na adolescência, carregando um peso que ninguém via, um medo que ninguém compreendia. A adolescência chegou como uma tempestade em época de seca, inesperada e devastadora. Eu tinha completado 13 anos em março de 1965 e meu corpo começava a mudar de um jeito que nem eu mesma entendia direito. Foi nessa época que meu pai decidiu ampliar a marcenaria, construindo um galpão maior nos fundos do terreno vizinho que ele havia comprado. Com isso, ele e Geraldo passavam dias inteiros trabalhando, muitas vezes até altas horas. Lembro do dia em que tudo realmente começou. Era uma quarta-feira de junho, daquelas com céu tão azul que doía nos olhos. Mamãe tinha ido a Rio Verde com as meninas para visitar uma tia que estava doente. Teodoro estava na casa de um amigo, ajudando na colheita de milho. Só restamos eu e papai em casa, mas ele saiu cedo para resolver assuntos na cidade e me disse que Geraldo viria almoçar, que era para eu deixar a comida pronta. Estava sozinha, cortando mandioca na cozinha, quando ouvi o rangido do portão. Pensei que fosse papai voltando, mas era Geraldo. Ele entrou na cozinha com aquele jeito dele, ocupando todo o espaço só com a presença. Tinha 25 anos já, ombros largos de quem carrega madeira pesada todos os dias, mãos ásperas e calejadas. Ficou me observando em silêncio por um tempo que pareceu não acabar nunca. "Cadê todo mundo?" ele perguntou finalmente. "Mãe levou as meninas para Rio Verde, Teodoro tá na casa do Juvenal e pai foi resolver negócio na cidade." Respondi sem olhar para ele, concentrada na mandioca. "Então só temos nós dois aqui hoje?" Senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo na voz dele tinha mudado. Continuei cortando a mandioca, mais rápido agora, como se aquilo pudesse me proteger de alguma forma. "Você tá virando mocinha, hein, Iracema? Tá ficando parecida com aquelas moças da cidade." Não respondi. Minhas mãos tremiam tanto que quase me cortei com a faca. "Olha pra mim quando eu falo com você, menina." Foi a primeira vez que ele me tocou. Segurou meu braço com força, me obrigando a virar. Ainda consigo sentir aquela dor. Ele me puxou para perto, tão perto que eu podia sentir seu hálito de café e fumo. "Se você contar qualquer coisa pro pai ou pra mãe, eu acabo com a vida de todo mundo nesta casa. Ouviu bem? O pai já anda desconfiado que tem coisa errada na marcenaria. Se ele descobrir, vai culpar a mamãe por não ter criado a gente direito. Você quer ver a mamãe doente de novo como no ano passado? Quer ver o pai bater no Teodoro como ele fez quando achou que ele tinha roubado dinheiro?" Não consegui responder, paralisada de medo. Foi quando ouvi o som do portão novamente. Geraldo me soltou tão rápido que quase caí. Papai entrou na cozinha, olhou para nós dois e franziu a testa. "Que tá acontecendo aqui?" "Nada não, pai. Tava só ensinando Iracema a cortar a mandioca do jeito certo. Essa menina não sabe fazer nada direito." Naquela noite, quando todos já tinham se recolhido, ouvi a porta do meu quarto abrir lentamente. Fingi que estava dormindo, rezando em silêncio para que minhas irmãs acordassem. Senti o peso dele sentando na beirada da minha cama, sua mão áspera afastando o cabelo do meu rosto. "Sei que você tá acordada", sussurrou. "Lembra do que eu falei, nem uma palavra."
O que aconteceu depois eu guardo num canto escuro da memória, daqueles que a gente tenta trancar com cadeado, mas que sempre encontra uma fresta para escapar nos pesadelos. Durante os 3 anos seguintes, as visitas noturnas se tornaram uma rotina. Eu aprendi a ler os sinais, quando papai bebia demais no jantar e caía no sono profundo, quando mamãe tomava chá de camomila para suas dores de cabeça, quando Teodoro saía para encontrar os amigos. Aprendi a dormir vestindo várias camadas de roupa, mesmo no calor de Jataí. Aprendi a me ausentar do meu próprio corpo, como se eu pudesse flutuar e observar tudo de longe. Com o tempo, desenvolvemos uma espécie de dança macabra, um acordo silencioso. Eu não dizia nada, não resistia, e em troca, ele protegia nossa família. Era como se eu tivesse assumido um fardo para preservar a paz daquela casa, por mais ilusória que essa paz fosse. Na escola, a professora Durvalina notou a mudança. "O que aconteceu com você, Iracema? Cadê aquela menina que adorava ler para a turma?" Eu apenas encolhia os ombros, incapaz de colocar em palavras o que estava acontecendo. Como explicar o inexplicável? Como nomear aquilo que nem nos livros tinha nome? Minhas amigas Gersina e Ivonete também perceberam a diferença. "Você anda tão quieta, nem quer mais brincar de roda ou ir pescar no Rio Claro", diziam elas. Inventei uma história sobre ajudar mais em casa porque mamãe andava doente. Mentiras se tornaram minha segunda língua. Em casa, aprendi a me fazer invisível. Usava roupas largas, falava pouco, evitava ficar sozinha com Geraldo sempre que possível. Mas era como tentar escapar de uma aranha quando já se está presa na teia. Não importava o quanto eu tentasse, a noite sempre chegava, e com ela, meu tormento. Teodoro, que agora tinha 19 anos, começou a me olhar de um jeito diferente, não com o olhar predatório de Geraldo, mas com curiosidade e preocupação. Uma vez, me pegou chorando atrás do pé de jabuticaba. "O que foi, Iracema?" "Nada não." "Foi o Geraldo, não foi? Ele fez alguma coisa com você?" O pânico me congelou por dentro. Se Teodoro descobrisse, confrontaria Geraldo e então, não, eu não podia arriscar. "Claro que não. É só coisa de moça, você não ia entender." Ele não insistiu, mas percebi que começou a observar mais, a ficar mais perto de mim quando Geraldo estava por perto. Isso durou algumas semanas, até que um dia Teodoro apareceu com o olho roxo e um corte no lábio. "O que aconteceu?" perguntei assustada. "Tive uma conversa com nosso irmão mais velho." Foi tudo o que ele disse, antes de se trancar no quarto. Depois disso, Teodoro começou a passar mais tempo fora de casa, voltando cada vez mais tarde, muitas vezes cheirando a cachaça. Em menos de um mês, anunciou que ia embora, que tinha arrumado trabalho numa fazenda perto de Catalão. Vi nos olhos dele uma mistura de culpa e alívio. Culpa por me deixar, alívio por escapar. Não o culpei. Eu teria feito o mesmo se pudesse. Com a partida de Teodoro, perdi meu único aliado, mesmo que silencioso. As noites se tornaram mais longas, os dias mais pesados. Comecei a planejar minha própria fuga. Pensei em fugir para Rio Verde, onde tínhamos parentes, ou até mesmo tentar chegar a Goiânia, onde ninguém me conheceria. Mas não tinha dinheiro, nem ideia de como sobreviveria sozinha. Foi quando, aos 16 anos, conheci Divino. Ele era sobrinho do farmacêutico, tinha vindo de Itumbiara para ajudar o tio. Era um rapaz bonito, de sorriso fácil e olhar gentil. Tão diferente dos olhares que eu estava acostumada a receber. Começamos a conversar quando eu ia à farmácia buscar os remédios da minha mãe, que agora sofria com pressão alta. Divino tinha 22 anos e planos de abrir sua própria farmácia um dia. Falava com entusiasmo sobre medicamentos, sobre como eles podiam curar pessoas. Eu o ouvia fascinada, não tanto pelo assunto, mas pela normalidade daquelas conversas, pela sensação de ser vista como uma pessoa, não como uma presa. Quando ele me convidou para dar uma volta na praça num domingo depois da missa, aceitei sem pensar 2 vezes. Foi a primeira vez em anos que me permiti sorrir de verdade. Caminhamos pela praça,
Tomamos refresco de groselha, conversamos sobre coisas simples, o tempo, as flores do jardim da igreja, os planos dele para o futuro. Por um momento, esqueci do meu inferno particular. Por algumas horas, fui apenas uma jovem normal, passeando com um rapaz gentil numa tarde de domingo. A sensação foi tão boa que chorei escondida naquela noite. Não de tristeza, mas porque tinha provado um gosto de liberdade que eu não sabia mais que existia. Geraldo, claro, descobriu. Viu-nos na praça e naquela mesma noite entrou no meu quarto mais cedo que o habitual. Quem era aquele rapaz? Só um conhecido, murmurei, o medo voltando a me paralisar. Não minta para mim, Iracema. Vi como você olhava para ele. Ele agarrou meu braço com força, deixando marcas roxas que duraram semanas. Você é minha, entendeu? Se eu souber que você anda se oferecendo para qualquer um por aí, vou ter uma conversinha com esse rapazinho. E depois vou contar pro pai que tipo de filha ele tem. A ameaça era clara. Se eu me aproximasse de Divino, Geraldo faria algo contra ele, e depois destruiria minha reputação na família e na cidade. Numa cidade pequena como Jataí, isso significava ser marcada para sempre, talvez até ser expulsa de casa. Na semana seguinte, quando Divino me convidou para outro passeio, menti que estava noiva de um rapaz de Rio Verde, que meus pais haviam arranjado o casamento. Vi a decepção nos olhos dele, mas era melhor assim. Melhor protegê-lo do que arriscar sua vida. À noite, abraçada ao travesseiro para abafar o choro, tomei uma decisão. Precisava sair daquela casa a qualquer custo. Não podia mais viver assim, sendo prisioneira do meu próprio irmão, tendo minha juventude roubada dia após dia. Começaria a guardar qualquer dinheiro que conseguisse, esconderia algumas roupas e, na primeira oportunidade, fugiria. O que eu não sabia era que o destino tinha outros planos para mim. Planos que começariam a se revelar em menos de um mês, quando percebi que meu corpo estava mudando de um jeito que não tinha nada a ver com a adolescência. No início de 1969, quando completei 17 anos, não havia mais como negar o que estava acontecendo com meu corpo. Meus vestidos começavam a ficar justos na cintura, meus seios doíam, e de manhã sentia um enjoo que me fazia correr para o quintal e vomitar escondida atrás do pé de goiaba. Durante semanas, tentei me enganar, dizendo a mim mesma que era apenas alguma doença passageira, talvez lombriga ou má digestão. Mas no fundo, eu sabia. Tinha aprendido o suficiente com as conversas sussurradas entre as moças da cidade e com o que via acontecer com as mulheres casadas para entender os sinais. Estava esperando um filho do meu próprio irmão. Só de pensar nisso, sentia uma vertigem tão forte que precisava me segurar nas paredes para não cair. Uma tarde, enquanto lavava roupa no tanque, minha mãe me olhou de um jeito diferente. Seus olhos, sempre tristes, agora tinham um brilho de preocupação que me assustou. Você tá diferente, menina. Tá comendo demais? Desviei o olhar, esfregando com força uma mancha em uma camisa do meu pai. Não, mãe, tô normal. Ela se aproximou e colocou a mão no meu rosto, num gesto tão raro de carinho que quase me fez chorar. Tem alguma coisa que você quer me contar, Iracema? Por um segundo, quase fraquejei. Quase deixei tudo sair. Os anos de abuso, as noites de terror, a criança que agora crescia dentro de mim. Mas então, lembrei das ameaças de Geraldo, do que ele poderia fazer com minha família. E mais que isso, lembrei do olhar do meu pai, aquele olhar severo que julgava tudo e todos. O que ele faria se soubesse? Me expulsaria de casa com certeza, talvez até pior. E minha mãe, com seu coração fraco, aguentaria tamanho desgosto? Não é nada, mãe, só tô cansada. Ela me olhou por mais alguns instantes, como se pudesse enxergar através da minha mentira, mas não insistiu. Apenas suspirou, daquele jeito dela, e voltou para a cozinha. Naquele momento, uma parte de mim morreu, a parte que ainda acreditava que alguém poderia me salvar. Naquela noite, Geraldo entrou no meu quarto como de costume. Minhas irmãs dormiam profundamente,
exaustas, após um dia ajudando na colheita de arroz. Ele se sentou na beirada da cama e percebi que tinha bebido. Seu hálito denunciava a cachaça. Você tá diferente, disse ele, passando a mão pela minha barriga. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço. Tem algo aqui que não tinha antes. O medo me paralisou. Se ele descobrisse, o que faria? A criança era a prova do que ele tinha feito comigo durante todos esses anos. É só peso. Tenho comido mais ultimamente. Ele riu, um riso baixo e cruel que até hoje ressoa nos meus pesadelos. Você acha que eu sou burro, Iracema? Acha que não sei reconhecer uma barriga de mulher prenha? Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Não havia mais como esconder. E o que você vai fazer? Perguntei, a voz quase sumida. Ele ficou em silêncio por um tempo, apenas me observando na penumbra do quarto. Depois, levantou-se e caminhou até a porta. Isso é problema seu. Mas se alguém descobrir quem é o pai, você sabe o que vai acontecer. Nas semanas seguintes, vivia em estado de desespero constante. Cada dia que passava, era mais difícil esconder minha condição. Comecei a usar vestidos mais largos, faixas apertadas na barriga, qualquer coisa para disfarçar o que estava acontecendo. Mas logo seria impossível esconder, não apenas a gravidez, mas também a vergonha, o pecado, a abominação que eu carregava. Uma noite, acordei com dores fortes na barriga. Pensei que estava perdendo o bebê, e num instante de clareza terrível, percebi que sentia alívio. Que tipo de monstro eu estava me tornando para desejar a morte da própria criança? Mas a dor passou, e o bebê continuou lá, crescendo como prova viva do meu tormento. Foi quando decidi que não podia mais ficar naquela casa. Não podia deixar que meu filho nascesse ali, cercado por aquela escuridão. Talvez fosse um castigo de Deus, talvez fosse apenas má sorte, mas aquela criança não tinha culpa de nada. E se eu continuasse ali, o que impediria Geraldo de fazer com meu filho o mesmo que fez comigo? Comecei a planejar minha fuga com o cuidado de quem planeja um crime. Guardava qualquer moeda que conseguia. Trocados das compras, uns poucos cruzeiros que ganhava lavando roupa para a mulher do prefeito, até mesmo moedas que ocasionalmente pegava do bolso do paletó do meu pai, quando ele dormia. Juntei algumas roupas, as poucas joias que tinha ganhado da minha avó e um santinho de Nossa Senhora que minha mãe me dera na primeira comunhão. O plano era simples. Iria para Goiânia, onde ninguém me conhecia. De lá, tentaria seguir para ainda mais longe, talvez São Paulo ou mesmo Mato Grosso. Usaria o dinheiro para me manter até encontrar trabalho, talvez como doméstica, costureira, qualquer coisa que me permitisse sustentar a mim e ao bebê. Mas precisava de uma oportunidade, um momento em que pudesse sair sem levantar suspeitas. E mais importante, precisava sair antes que a barriga ficasse grande demais para esconder. Antes que a vergonha se tornasse pública e eu fosse marcada para sempre como a moça perdida de Jataí. A oportunidade surgiu quando soube que haveria uma excursão da igreja para Trindade, para a festa do Divino Pai Eterno, em julho. Várias moças da cidade iriam, acompanhadas pela esposa do sacristão, Dona Normelia. Convenci minha mãe a me deixar ir, argumentando que precisava pagar uma promessa por ter passado de ano na escola. Desde quando você é tão devota assim, menina? Perguntou ela, desconfiada. A gente muda, mãe. Quero pedir perdão pelos meus pecados. Isso não era mentira. Carregava tanta culpa que às vezes achava que ia sufocar com o peso dela. Parte de mim acreditava que merecia o que estava acontecendo, que de alguma forma tinha provocado Geraldo. Eram pensamentos confusos de uma menina que não tinha com quem conversar, ninguém para dizer que a culpa nunca foi minha. Na véspera da viagem, Geraldo me encurralou no depósito de lenha. Sua expressão era uma mistura de raiva e desconfiança. Que história é essa de ir para Trindade? Vou com a excursão da igreja. Todo mundo vai. E se alguém perceber sua barriga? Já pensou nisso? Vou usar roupa larga, ninguém vai notar. São só 3 dias.
Ele agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. Se você tentar alguma gracinha, se contar para alguém... Não vou contar nada. Só quero rezar, pedir perdão. Ele me soltou, empurrando-me contra a pilha de lenha. Você não tem nada para se perdoar. Quem precisa de perdão sou eu, mas Deus já me abandonou faz tempo. Foi a única vez que vi algo parecido com arrependimento nos olhos dele. Durou apenas um segundo, antes que a máscara de frieza voltasse ao lugar. Na manhã da partida, arrumei minha pequena trouxa com roupas e os poucos pertences que levaria comigo. No fundo da bolsa, escondi todo o dinheiro que tinha juntado. Não era muito, mas esperava que fosse o suficiente para começar uma nova vida. Meu plano era simples. Chegando à Trindade, encontraria um jeito de me separar do grupo e pegar um ônibus para Goiânia. Despedi-me da minha mãe com um abraço mais demorado que o normal. Ela segurou meu rosto entre as mãos e vi em seus olhos que ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia ou não queria entender o quê. Volte com Deus, minha filha. Reze por mim, mãe. Foi a última vez que a vi. Ainda hoje, tantos anos depois, me pergunto se ela algum dia entendeu por que parti. Se algum dia conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça que eu deixei para trás. No caminho para a igreja, onde o grupo se reuniria para a viagem, passei pela praça central. Era cedo, o sol mal tinha nascido e a cidade ainda dormia. Olhei para as casas, as ruas de terra, o coreto onde tantas vezes tinha brincado quando criança. Tentei gravar cada detalhe na memória, sabendo que provavelmente nunca mais veria aquele lugar. Na igreja, o grupo já estava se reunindo. Cerca de 15 moças, todas animadas com a viagem, falando sobre as graças que pediriam, os rapazes que talvez conhecessem. Eu ficava um pouco afastada, tentando não chamar atenção para minha barriga de quase 4 meses, disfarçada sob um vestido largo e um chale. Dona Normélia fez a chamada, verificando se todas as moças estavam presentes. Quando chegou ao meu nome, notei que ela me olhou de um jeito diferente, como se estivesse me avaliando. Iracema Alves da Silveira? Presente, Dona Normélia. Está se sentindo bem, menina? Parece pálida. Só não dormi direito. Estou ansiosa com a viagem. Ela assentiu, não totalmente convencida, mas continuou a chamada. Fiquei aliviada quando finalmente subimos no ônibus. Um veículo velho e barulhento que faria o trajeto de Jataí até Trindade em cerca de 6 horas. Durante a viagem, enquanto as outras moças cantavam e conversavam animadamente, fiquei quieta no meu canto, olhando pela janela as paisagens de Goiás passando rapidamente. Campos de arroz, pastos com gado, pequenas cidades que surgiam e desapareciam. Cada quilômetro me afastava do inferno que tinha sido minha vida nos últimos anos, e me aproximava de um futuro incerto, mas que eu esperava ser melhor. Em determinado momento, senti o bebê se mexer pela primeira vez. Foi como uma borboleta batendo asas dentro da minha barriga. Coloquei a mão sobre o local, surpresa com a sensação. Era real. Havia uma vida crescendo dentro de mim. Uma vida inocente, que não tinha pedido para nascer daquela forma, daquela união proibida. Naquele instante, tomei uma decisão. Aquela criança jamais saberia a verdade sobre seu pai. Jamais carregaria o peso daquela vergonha. Chegamos à Trindade no final da tarde. A cidade estava lotada de romeiros vindos de todo o estado para a festa. Barracas de comida, de artesanato e de produtos religiosos ocupavam as ruas ao redor da basílica. O cheiro de comida, o som das rezas e cânticos, as cores das bandeiras e fitas votivas, tudo parecia irreal depois dos meses de escuridão em que eu tinha vivido. Fomos levadas para uma casa paroquial, onde ficaríamos hospedadas durante os 3 dias da festa. Cada quarto abrigaria 4 ou 5 moças, em colchões espalhados pelo chão. Aproveitei a confusão da chegada, com todo mundo escolhendo lugares e desfazendo as malas, para me esgueirar para fora. Disse a uma das moças que ia comprar água e saí. Nas ruas apinhadas de gente, ninguém prestou atenção em mim. Apenas mais uma romeira entre milhares.
Caminhei até a rodoviária, o coração batendo tão forte que achei que ia desmaiar. Comprei uma passagem para Goiânia, usando parte do dinheiro que tinha guardado. O ônibus sairia em 1 hora. Enquanto esperava, sentada num banco de madeira da rodoviária, senti uma mistura de emoções que nunca tinha experimentado antes. Medo do desconhecido, culpa por abandonar minha mãe e minhas irmãs, mas acima de tudo, um estranho sentimento de liberdade. Pela primeira vez em anos, Geraldo não saberia onde eu estava, não teria poder sobre mim. Quando o ônibus finalmente partiu, levando-me para Goiânia, permiti-me chorar silenciosamente. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas também de alívio. Estava escapando da prisão que tinha sido minha vida até então. O futuro era incerto e assustador, mas nada poderia ser pior do que o que tinha deixado para trás. Ou assim eu pensava. Não sabia ainda que a vida tinha muito mais desafios reservados para mim, que ser uma mãe solteira de 17 anos, sem família, sem amigos, numa cidade desconhecida, seria apenas o começo de uma longa jornada de luta e superação. Mas naquele momento, olhando pela janela do ônibus, as luzes de Trindade ficando para trás, tudo o que sentia era uma esperança cautelosa de que, talvez, apenas talvez, pudesse reconstruir minha vida e dar ao meu filho um futuro melhor do que o meu passado tinha sido. Cheguei em Goiânia numa noite de julho de 1969, com nada além de uma pequena trouxa de roupas, menos de 300 cruzeiros no bolso e um bebê de 4 meses na barriga. A rodoviária estava movimentada, pessoas indo e vindo, e eu ali, parada, sem saber para onde ir. Uma menina de 17 anos, sozinha pela primeira vez na capital. O medo apertou meu peito como uma mão invisível. O que eu tinha feito? Como sobreviveria numa cidade grande, sem conhecer ninguém? Por um momento, pensei em voltar para o conhecido, por pior que fosse. Mas então senti aquele movimento suave na barriga, como uma borboleta batendo asas, e soube que não havia volta. Passei a primeira noite num banco da rodoviária, abraçada à minha trouxa, acordando a cada barulho, a cada pessoa que passava. De manhã, lavei o rosto no banheiro e saí para as ruas, em busca de um lugar para ficar. Caminhei por horas, perguntando em pensões baratas, mas quando falava que estava grávida, as portas se fechavam. Não aceitamos mãe solteira, menina. Isso dá problema. Quando o sol começou a se pôr, o desespero tomou conta. Eu não podia passar outra noite na rua. Foi quando entrei numa pensão no setor Campinas, um prédio antigo de 2 andares com uma placa desbotada. A dona, Hortência, uma senhora de quase 70 anos, cabelos brancos e rosto marcado por rugas profundas, me olhou de cima a baixo. Quantos anos você tem, menina? 21, menti, tentando parecer mais velha. E esse bebê, tem pai? Meu marido morreu num acidente na roça, outra mentira que se tornaria minha história oficial. Ela me estudou por um longo momento, seus olhos cansados parecendo ver através das minhas mentiras. Olha, não tenho quarto vago, mas tenho um quartinho nos fundos, onde guardava as coisas do meu falecido. Não é grande coisa, mas tem uma cama e um teto. Pode ficar lá até achar algo melhor, mas vai ter que me ajudar na cozinha e na limpeza para pagar o aluguel. Aquela oferta parecia um milagre. A senhora não sabe como está me ajudando, respondi, com lágrimas nos olhos. Sei sim, menina. Sei mais do que você imagina. O quartinho era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma mesinha. A janela dava para um pátio interno, onde ficavam os varais de roupa. Não era muito, mas para mim foi o primeiro lugar que pude chamar de meu em toda a vida. Trabalhava duro na pensão, lavando, passando, cozinhando, limpando. Minha barriga crescia e com ela minhas preocupações. Como cuidaria de um bebê sozinha? Como o sustentaria? E se alguém descobrisse de onde eu tinha vindo, o que tinha acontecido? À noite, sozinha no quartinho, às vezes me pegava pensando em Jataí, em minha mãe, em minhas irmãs. Será que estavam me procurando?
Será que Geraldo tinha contado alguma coisa? A culpa por ter abandonado minha família me consumia, mas então lembrava do que tinha fugido e sabia que não havia outra escolha. Uma noite, cerca de um mês depois da minha chegada, acordei com batidas fortes na porta da pensão. Do meu quarto, ouvi vozes masculinas e o coração quase parou quando reconheci uma delas, Geraldo. Estou procurando minha irmã. Ela fugiu de casa, está esperando um filho. Sabemos que está em Goiânia. Gelei. Como ele tinha me encontrado? Prendi a respiração, esperando a resposta de Dona Hortência. Não conheço nenhuma moça assim. Só tenho homens hospedados aqui, trabalhadores da construção civil. Tem certeza? Podemos verificar? Meu filho, esta é uma pensão de respeito. Não deixo qualquer um entrar e sair vasculhando os quartos. Se sua irmã está grávida e fugiu, deve ter seus motivos. Às vezes, é melhor deixar as pessoas seguirem seu caminho. Houve um silêncio tenso e então ouvi a porta se fechar. Passei o resto da noite acordada, tremendo de medo. Na manhã seguinte, Dona Hortência veio ao meu quarto. Era seu irmão, não era? Como a senhora sabia? Menina, ninguém foge de casa grávida sem um bom motivo. E pelos olhos daquele homem, eu já imaginava qual era o motivo. Comecei a chorar, décadas de segredo e vergonha transbordando. Não sei o que fazer. Se ele me encontrar, você precisa ir embora de Goiânia. Ele vai continuar procurando. Foi Dona Hortência quem me ajudou a planejar minha próxima fuga. Seu irmão, Olívio, era caminhoneiro e faria uma viagem para Dourados, no Mato Grosso do Sul, na semana seguinte. Ela arranjou para que ele me levasse. Em Dourados você pode recomeçar. É longe o suficiente e está crescendo rápido. Uma mulher trabalhadora sempre encontra seu lugar. Quando me despedi dela, senti que estava deixando para trás a primeira pessoa que tinha me mostrado verdadeira bondade em muito tempo. Como posso agradecer? Viva bem, crie seu filho com amor e, quando puder, ajude outra pessoa que precise. É assim que o mundo melhora, um gesto de cada vez. A viagem para Dourados durou 3 dias, a maior parte em estradas de terra. Seu Olívio era um homem calado, de poucas palavras, mas gentil à sua maneira. Não fez perguntas sobre minha situação, apenas comentou, enquanto atravessávamos o rio Paranaíba. Às vezes, a gente precisa deixar um rio entre o passado e o futuro. Dourados, em 1969, era uma cidade em crescimento, com pessoas chegando de todo o país, atraídas pelas terras férteis e oportunidades. Uma mulher jovem com um passado nebuloso não chamava tanta atenção quanto chamaria em uma cidade pequena como Jataí. Seu Olívio me deixou na casa de uma conhecida, Durvalina, que alugava quartos para mulheres solteiras. O lugar era simples, mas limpo e seguro. Com o pouco dinheiro que ainda tinha, paguei 1 mês adiantado e comecei a procurar trabalho. Foi num pequeno armazém no centro da cidade que encontrei meu primeiro emprego. O dono, seu Ananias, precisava de alguém para ajudar a esposa na organização e nas vendas. Minha barriga já estava grande, impossível de esconder, mas quando contei minha história, a versão que tinha criado sobre ser viúva, ele apenas assentiu. Minha mãe também ficou viúva cedo, com 5 filhos para criar. Sei como é difícil. Pode começar amanhã. Os meses que se seguiram foram de trabalho duro e preocupação constante. Cada centavo que ganhava era guardado para quando o bebê nascesse. À noite, costurava roupinhas com retalhos que a esposa de seu Ananias me dava. Minhas mãos, antes delicadas, agora eram calejadas e ásperas, mas havia uma certa dignidade naqueles calos. Eram marcas de uma vida construída com meu próprio esforço. Em dezembro, quando minha barriga parecia prestes a explodir, tive um sonho perturbador. Sonhei que estava de volta à casa em Jataí, na mesa de jantar com toda a família. Geraldo estava lá, sorrindo aquele sorriso que me gelava a alma. De repente, notei uma criança sentada entre nós, um menino com o mesmo rosto de Geraldo. Ele é meu filho também, Iracema. Nunca se esqueça disso. Acordei gritando, ensopada de suor frio. Foi naquela noite que as dores começaram.
O parto foi longo e difícil. Sozinha, sem família, sem marido, apenas com Dona Durvalina segurando minha mão e uma parteira da vizinhança orientando. Depois de quase 20 horas de dor, ele nasceu. Um menino, forte e saudável, com uma penugem escura cobrindo a cabeça. Quando o colocaram em meus braços, senti uma onda de emoções contraditórias. Amor, medo, vergonha, esperança. Ele era parte de mim, mas também parte de Geraldo. Seria possível amar completamente uma criança nascida de tanto sofrimento? A resposta veio quando ele abriu os olhos e me olhou pela primeira vez. Naquele instante, soube que faria qualquer coisa para protegê-lo, para que ele nunca soubesse a verdade sobre sua origem, para que nunca carregasse o peso que eu carregava. Como vai chamá-lo? Perguntou Dona Durvalina. Daniel, respondi sem hesitar. Era o nome do profeta na Bíblia que tinha sobrevivido na cova dos leões. Meu filho também teria que ser forte para sobreviver neste mundo. Os primeiros meses com Daniel foram os mais difíceis da minha vida. Voltei a trabalhar no armazém apenas 2 semanas após o parto, levando-o comigo num cesto improvisado. Durante o dia, ele ficava num cantinho atrás do balcão e eu dividia minha atenção entre os clientes e suas necessidades. À noite, quando ele chorava com cólicas, eu andava pelo quarto pequeno, cantando baixinho as canções de ninar que minha mãe cantava para mim, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Foi quando Daniel tinha cerca de 8 meses que tive a maior surpresa e o maior susto desde que tinha deixado Jataí. Estava no armazém, organizando prateleiras, quando a porta se abriu e uma voz familiar chamou meu nome. Iracema, é você mesmo? Virei-me tão rapidamente que quase derrubei uma pilha de latas. Ali, parado na porta, estava Teodoro, meu irmão. O sangue gelou nas minhas veias. Se Teodoro tinha me encontrado, Geraldo também poderia. Instintivamente, corri para o cesto onde Daniel dormia, pronta para pegá-lo e fugir. Calma, Iracema. Vim sozinho. Ninguém mais sabe que você está aqui. Seu rosto estava diferente, mais velho, mais cansado, com uma cicatriz nova cortando a sobrancelha esquerda. Mas seus olhos eram os mesmos, gentis e tristes. Como me encontrou? Não foi fácil. Passei por Goiânia, soube que você tinha estado lá. Depois, foi seguir pistas. Cheguei em Dourados há 1 semana. Tenho perguntado por toda parte. Por quê? Para me levar de volta? Ele balançou a cabeça, um sorriso triste no rosto. Para ter certeza que você estava bem. E para te avisar, Geraldo não desistiu de te encontrar. Aquela notícia caiu como uma pedra no meu estômago. Depois de quase 1 ano, depois de tudo o que tinha passado para construir uma nova vida, ainda não estava livre. O que ele quer comigo? Por que não me deixa em paz? Teodoro se aproximou do cesto onde Daniel dormia e olhou para o bebê por um longo momento. Ele sabe que o filho é dele, não sabe? Assenti, incapaz de falar, as lágrimas embargando minha voz. Meu Deus, Iracema! Por quanto tempo isso aconteceu? Desde que eu tinha 13 anos, sussurrei, falando pela primeira vez em voz alta a verdade que tinha guardado por tanto tempo. Vi o horror nos olhos de Teodoro, depois a culpa. Eu suspeitava, mas nunca tive certeza. Deveria ter feito algo, deveria ter te protegido. Você tentou, e ele te machucou por isso. Ficamos em silêncio por um tempo, 2 irmãos unidos pelo segredo terrível que agora compartilhávamos. Finalmente ele falou. Você precisa ir embora de novo, Iracema. Geraldo tem contatos, pessoas que o ajudam a procurar. Dourados não é longe o suficiente. Não posso. Não tenho mais dinheiro. Tenho o Daniel agora, um emprego. Não posso simplesmente desaparecer de novo. Teodoro tirou um envelope do bolso e colocou sobre o balcão. É tudo o que consegui juntar. Não é muito, mas deve ajudar. Vá para o norte, para Rondônia ou Acre, lugares onde é mais difícil de te encontrar. E você? Não tem medo do que ele possa fazer com você por ter me ajudado? Não volto para Jataí. Vou para o Paraguai, trabalhar nas plantações de soja. Lá ele não me encontra.
Antes de partir, Teodoro abraçou Daniel, que tinha acordado e nos observava com olhos curiosos. Ele se parece com você, disse meu irmão, mas ambos sabíamos que não era verdade. Daniel tinha os mesmos olhos de Geraldo, o mesmo formato de rosto. Na porta, Teodoro se virou uma última vez. Você é mais forte do que todos nós, Iracema. Sempre foi. Depois que ele saiu, peguei Daniel no colo e o abracei forte, chorando silenciosamente. O medo que tinha diminuído nos últimos meses voltou com força total. A ideia de Geraldo encontrando meu filho, de alguma forma fazendo parte da vida dele, era insuportável. Naquela noite, deitada na cama com Daniel dormindo ao meu lado, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não fugiria mais. Estava cansada de correr, de olhar por cima do ombro, de viver com medo. Se Geraldo me encontrasse, enfrentaria as consequências, mas Daniel jamais saberia a verdade. Jamais sofreria o peso da vergonha e do horror que era sua verdadeira origem. E foi assim que comecei a construir a história que contaria a Daniel quando ele fosse grande o suficiente para perguntar sobre seu pai. Uma história sobre um homem bom que tinha morrido antes de ele nascer. Um homem que o teria amado se estivesse vivo. Era uma mentira, mas uma mentira necessária, uma mentira de proteção. Enquanto observava meu filho dormir, seus pequenos punhos cerrados, suas pálpebras tremulando em algum sonho infantil, fiz uma promessa a mim mesma. Um dia, de alguma forma, Geraldo pagaria pelo que tinha feito. Não com violência ou vingança imediata, mas com a verdade. A verdade que eu guardaria até o momento certo, como uma adaga escondida, esperando o momento perfeito para ser usada. Naquela noite, pela primeira vez, sonhei com um retorno a Jataí. Não como uma fugitiva, não com medo, mas de cabeça erguida, com meu filho ao meu lado, pronta para expor a verdade que por tanto tempo tinha sido enterrada sob camadas de silêncio e vergonha. Os anos seguintes em Dourados foram de construção lenta e paciente. Como uma aranha tecendo sua teia, fui criando, fio por fio, uma vida para mim e para Daniel. Não era uma vida de luxos, mas era nossa, construída com trabalho honesto e determinação. Daniel cresceu forte e inteligente. Desde pequeno mostrava uma curiosidade insaciável pelo mundo, sempre fazendo perguntas, sempre querendo aprender. Aos 6 anos, já lia melhor que muitas crianças mais velhas. Seu Ananias, que acabou se tornando uma espécie de avô postiço para ele, sempre dizia: "Esse menino vai longe, Iracema. Tem uma luz no olhar que não é desse mundo." Em 1975, quando Daniel tinha 5 anos, consegui juntar dinheiro suficiente para alugar uma casinha simples nas franjas da cidade. Era pequena, com apenas 2 cômodos e uma cozinha, mas o quintal tinha um pé de manga e espaço para uma horta. Pela primeira vez desde que saí de Jataí, tive a sensação de ter raízes, de pertencer a um lugar. Foi por essa época que conheci Agenor. Ele era viúvo, uns 15 anos mais velho que eu, dono de uma pequena oficina mecânica. Vinha sempre ao armazém comprar mantimentos e, aos poucos, começamos a conversar. Era um homem calado, de poucas palavras, mas gentil à sua maneira. Quando seu caminhão quebrou na estrada e ele precisou de ajuda para descarregar a mercadoria no armazém, Daniel e eu fomos dar uma mão. Foi a primeira vez que o vi sorrir. Com o tempo, Agenor começou a aparecer em nossa casa, trazendo sempre alguma coisa. Um peixe que tinha pescado, uma ferramenta que tinha consertado, um brinquedo de madeira que tinha feito para Daniel. Nunca vinha de mãos vazias, como se precisasse de uma desculpa para estar ali. Daniel, que não tinha figura paterna, apegou-se rapidamente a ele. Agenor ensinava-lhe coisas de homem, como consertar uma bicicleta, como pescar, como plantar. E eu, que tinha conhecido apenas o lado mais sombrio dos homens, comecei a ver que podia existir outro tipo de relação, baseada em respeito e gentileza. Quando Agenor me pediu em casamento, quase 2 anos depois de nos conhecermos, minha primeira reação foi medo. Medo de estar novamente sob o controle de um homem. Medo de que Daniel sofresse. Medo de que meu passado voltasse para me assombrar.
Mas então, olhei nos olhos dele e vi algo que nunca tinha visto nos olhos de Geraldo: respeito, admiração, uma bondade genuína. Não precisa responder agora, disse ele. Pense no que é melhor para você e para o menino. Foi Daniel quem me convenceu, de certa forma. Numa noite, enquanto o tucava na cama, ele perguntou: Mãe, por que o tio Agenor não mora com a gente? Seria mais fácil ele me ensinar a consertar coisas se morasse aqui. A lógica infantil, tão simples e direta, me fez sorrir. Talvez fosse hora de confiar novamente, de dar uma chance à vida. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja de São Pedro. Eu vestia um vestido azul claro, o único bom que tinha. Daniel, aos 7 anos, carregava as alianças com uma seriedade cômica. Seu Ananias e Dona Durvalina foram nossas testemunhas, junto com um punhado de amigos que tínhamos feito ao longo dos anos. A vida com Agenor era tranquila. Ele não perguntava sobre meu passado, aceitava a história que eu tinha contado sobre ser viúva. Tratava Daniel como filho, ensinando-lhe o ofício de mecânico, levando-o para pescarias aos domingos. Aos poucos, fui baixando as guardas, permitindo-me ser feliz, apesar do medo constante de que meu passado um dia me alcançasse. Em 1978, quando Daniel tinha 8 anos, tivemos nossa primeira grande crise. Ele chegou da escola com um papel na mão, o rosto contorcido numa expressão de confusão e mágoa. Mãe, na escola pediram para fazer uma árvore da família. Eu não sei quem é meu pai de verdade. Não posso colocar só falecido, preciso do nome dele. Meu coração disparou. Era uma pergunta que eu sabia que viria eventualmente, mas não estava preparada. Olhei para o rostinho dele, tão parecido com o de Geraldo, e por um momento senti náusea. Seu pai se chamava Aparecido. Menti, usando o primeiro nome que me veio à cabeça. Aparecido Oliveira. Ele morreu num acidente antes de você nascer. Como ele era? Engoli em seco. Como descrever um homem que nunca existiu? Ele era gentil, gostava de música, tinha olhos escuros, como os seus, era forte e trabalhador. Criei ali mesmo a imagem de um homem completamente oposto a Geraldo. Um homem que Daniel poderia admirar, com quem poderia se identificar sem vergonha. E ele ia gostar de mim? A pergunta me partiu o coração. Ele ia te amar mais que tudo, filho. Tenho certeza disso. Daniel pareceu satisfeito com a resposta e voltou a fazer sua tarefa. Mas algo mudou naquele dia. A mentira, que antes parecia necessária, começou a pesar como uma pedra no meu peito. Agenor, que tinha ouvido a conversa do outro cômodo, nunca tocou no assunto. Apenas me abraçou mais forte naquela noite, como se entendesse o peso que eu carregava. Os anos se passaram, Daniel cresceu, transformando-se num rapaz alto e esguio, com o mesmo olhar intenso de Geraldo, mas sem a crueldade. Era bom nos estudos, respeitoso, ajudava na oficina de Agenor depois da escola. Às vezes, olhando para ele, eu me perguntava como algo tão bom podia ter surgido de tanto sofrimento. Em 1986, um acontecimento inesperado mudou o curso da nossa vida. Estava no mercado que agora gerenciava. Seu Ananias tinha se aposentado e me vendido o negócio em condições muito favoráveis, quando uma mulher entrou. Algo nela me pareceu familiar, embora não conseguisse identificar o quê. Ela caminhou pelo mercado, pegando alguns itens, e quando chegou ao caixa, olhou para mim com uma expressão de choque. Iracema? Iracema Alves da Silveira? Meu sangue gelou. Ninguém em Dourados me conhecia por esse nome. Tinha adotado o sobrenome de Agenor, Oliveira, quando nos casamos. Me desculpe, a senhora deve estar confundindo. Não, tenho certeza. Sou eu, Olinda, sua irmã. O mundo pareceu girar ao meu redor. Olinda, minha irmã mais nova, agora uma mulher adulta, estava ali, na minha frente. Por um momento, fiquei sem reação, incapaz de decidir se a abraçava ou se fugia para os fundos da loja. Como me encontrou? Não encontrei. Vim para Dourados há 2 semanas. Meu marido foi transferido para o banco daqui. Nem sabia que você estava aqui. Meu Deus, Iracema.
Achamos que você estava morta. As lágrimas corriam pelo rosto dela e me vi chorando também. 17 anos haviam se passado desde que fugi de Jataí. 17 anos sem notícias da minha família. Mamãe, ela ainda... Sim, ainda está viva, mas muito doente. O coração. Ela nunca se recuperou depois que você desapareceu. Fechei o mercado mais cedo naquele dia e levei Olinda para casa. No caminho, expliquei sobre Agenor, sobre como tinha construído uma vida em Dourados. Não mencionei Daniel, não ainda. Primeiro precisava saber mais, entender o que tinha acontecido em Jataí depois da minha partida. Sentadas na cozinha da minha casa, com uma xícara de café entre nós, Olinda contou tudo. Como tinham me procurado por meses após meu desaparecimento em Trindade. Como a polícia tinha sido envolvida, como tinham pensado que eu tinha sido sequestrada, ou pior. Geraldo foi o que mais insistiu em te procurar. Saía por semanas, voltava desanimado, saía de novo, parecia obcecado. Senti um frio na espinha. E ele... Como ele está? Bem, muito bem, na verdade. Depois que papai morreu, em 1975, ele assumiu a marcenaria. Ampliou o negócio. Agora tem 3 lojas, em Jataí, Rio Verde e Mineiros. Casou com a filha do prefeito, tem 2 filhos. É um homem respeitado na cidade. A injustiça daquilo tudo me atingiu como um soco no estômago. Enquanto eu tinha fugido, sofrido, lutado para sobreviver com meu filho, o filho dele, Geraldo tinha prosperado, construído uma vida de sucesso, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído a minha vida. E Teodoro? Alguma notícia dele? Olinda baixou os olhos. Morreu há 5 anos. Acidente no Paraguai, nas plantações. Geraldo trouxe o corpo de volta para ser enterrado em Jataí. Aquela notícia foi como uma punhalada. Teodoro, o único que tinha tentado me ajudar, o único que sabia a verdade, agora estava morto. Não pude evitar pensar se tinha sido realmente um acidente, ou se Geraldo, de alguma forma... E você, Iracema? O que aconteceu com você? Por que fugiu daquele jeito? Olhei para minha irmã, agora uma mulher de 32 anos, e vi nos seus olhos a mesma inocência que tinha quando éramos crianças. Como contar a ela o horror que tinha vivido? Como manchar sua memória de família com a verdade sórdida? Era jovem, sentia-me sufocada em Jataí, queria conhecer o mundo, menti, odiando cada palavra. Fui egoísta, não pensei no sofrimento que causaria. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Conversamos por horas, colocando em dia quase 2 décadas de separação. Quando Agenor e Daniel chegaram da oficina, Olinda olhou para meu filho com uma expressão que me gelou o sangue. Ele se parece tanto com o pai, interrompi rapidamente. Todos dizem isso. Naquela noite, depois que Olinda foi embora, com promessas de voltar e de manter contato, contei tudo a Agenor. Tudo mesmo. Não a versão que tinha criado para os outros, mas a verdade crua e dolorosa sobre Geraldo, sobre o abuso, sobre a verdadeira origem de Daniel. Foi a primeira vez que falei abertamente sobre isso, e as palavras saíam como veneno, queimando minha garganta. Agenor ouviu em silêncio, sentado à mesa da cozinha, os nós dos dedos brancos de tanta força que fazia para conter a raiva. Quando terminei, exausta e vazia, ele apenas disse: "Ninguém vai tocar em você ou no meu filho enquanto eu estiver vivo. Meu filho, não seu filho ou o menino, mas meu filho." Naquele momento, amei Agenor mais do que nunca. Nos dias que se seguiram, Olinda voltou várias vezes. Trazia notícias de Jataí, fotos da família, histórias dos últimos anos. Numa dessas visitas, enquanto Daniel estava na escola e Agenor na oficina, ela finalmente perguntou: "Iracema, você precisa me dizer a verdade. Por que fugiu de verdade? Tem algo a ver com o pai do Daniel, não tem?" A pergunta me pegou desprevenida. Por um momento, pensei em continuar mentindo, em manter a história que tinha criado. Mas estava cansada de mentiras, cansada de carregar aquele segredo sozinha. "Sim", respondi, a voz quase um sussurro. "Tem tudo a ver com o pai dele."
Quem é ele? Alguém de Jataí? Olhei nos olhos da minha irmã, buscando forças para dizer a verdade. Mas não consegui. Ainda não. Talvez nunca conseguisse. Foi alguém que me fez muito mal, Olinda. Alguém que eu temia. Foi por isso que fugi. Ela assentiu lentamente, como se já suspeitasse de algo assim. Era alguém da família, não era? Alguém de dentro de casa. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto e não respondi. Não precisava. O silêncio era resposta suficiente. Olinda me abraçou, chorando também. Eu sinto muito, Iracema. Sinto muito que você tenha passado por isso sozinha. Naquela noite, tomei uma decisão. Não fugiria mais, não me esconderia. Jataí era meu passado, mas não permitiria que Geraldo controlasse meu futuro também. Se ele um dia me encontrasse, eu estaria pronta. E foi assim que comecei a planejar minha verdadeira libertação. Não uma fuga física, como tinha feito antes, mas uma libertação do medo, da vergonha, do silêncio que tinha me aprisionado por tantos anos. Agenor me apoiou incondicionalmente. O que você decidir fazer, estarei ao seu lado, disse ele. Mas pense no Daniel. Ele tem o direito de saber a verdade algum dia. Ele estava certo, é claro. Daniel merecia saber a verdade eventualmente, mas não ainda, não enquanto fosse jovem demais para compreender o horror daquela situação. Decidi que esperaria até que ele fosse adulto, forte o suficiente para carregar o peso daquela revelação. O reencontro com Olinda trouxe notícias constantes de Jataí. Através dela, soube que Geraldo planejava uma grande festa para o aniversário de 70 anos da nossa mãe em 1989. Todos os parentes seriam convidados, seria um evento importante na cidade. Foi aí que tudo se encaixou na minha mente. Aquela seria a oportunidade perfeita. Depois de 20 anos escondendo a verdade, estava na hora de revelá-la. Não por vingança mesquinha, mas por justiça. Por todas as meninas que Geraldo poderia ter abusado depois de mim, por todas as mulheres que sofreram em silêncio. Em 1988, quando Daniel completou 18 anos, finalmente contei a ele uma parte da verdade. Não tudo, não ainda, mas o suficiente para que ele entendesse por que tínhamos vivido escondidos, por que nunca falávamos da minha família. Seu pai não morreu num acidente, Daniel. Essa foi uma história que inventei para te proteger. Ele me olhou, confuso. Então quem é meu pai? Alguém que me fez muito mal. Alguém de quem fugi para te proteger. Daniel sempre foi um rapaz sensível, capaz de ler nas entrelinhas. Vi em seus olhos que ele entendia, pelo menos em parte, o que eu não estava dizendo explicitamente. É por isso que nunca voltamos para a sua cidade? Por causa dele? Sim, mas agora você é adulto e está na hora de algumas verdades virem à tona. Não todas, não ainda, mas algumas. Contei a ele sobre Jataí, sobre minha fuga, sobre o reencontro com Olinda. Contei sobre o aniversário da minha mãe, que aconteceria no ano seguinte, e como pretendia voltar para apresentá-lo à família. Ele estará lá? Meu pai biológico? Sim. E será a primeira vez que ele te verá. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo aquilo. Finalmente, pegou minha mão e disse: "O que você precisar de mim, mãe, eu farei." Nos meses que se seguiram, preparamos tudo meticulosamente. Olinda seria nossa cúmplice, garantindo que recebêssemos um convite para a festa, sem revelar a ninguém que eu estava viva e voltaria. Agenor insistiu em ir conosco, para nos proteger caso algo desse errado. Na véspera da nossa partida para Jataí, Daniel me encontrou sentada na varanda, olhando as estrelas. "Mãe, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta." Assenti, o coração acelerado. "Meu pai? Ele é alguém da sua família, não é?" A pergunta me atingiu como um raio. Como ele sabia? Tinha Olinda dito algo? Ou tinha sido a semelhança que ele vira nas fotos de família que ela trouxera? "Por que você acha isso?" "As coisas que você disse,
A forma como fugiu, o medo. E tem mais. Olhei as fotos que tia Olinda trouxe. Tem um homem lá, seu irmão mais velho. Nos parecemos. Fechei os olhos, incapaz de responder imediatamente. Quando os abri novamente, Daniel estava ajoelhado ao meu lado, segurando minhas mãos. Não precisa dizer mais nada, mãe. Já entendi. E não importa quem é meu pai biológico. Agenor é meu pai de verdade. O único que importa. Abracei meu filho, chorando silenciosamente. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava, mas ainda não compreendia completamente o horror da situação. E talvez isso fosse bom. Talvez ele nunca precisasse saber todos os detalhes sórdidos. Na manhã seguinte, partimos para Jataí. 20 anos depois de ter fugido, eu voltava. Não mais como uma menina assustada, mas como uma mulher forte, acompanhada pelo meu filho e pelo homem que tinha me ensinado que nem todos os homens eram como Geraldo. E assim, no dia 15 de março de 1989, voltei à cidade que tinha sido meu cárcere, pronta para enfrentar o homem que tinha sido meu carcereiro, armada com a verdade como minha única arma. Hoje, em agosto de 2025, estou com 73 anos, sentada na varanda da minha casa em Dourados, onde vivo há mais de 5 décadas. O tempo trouxe rugas ao meu rosto e prata aos meus cabelos, mas também trouxe paz ao meu coração. Quando olho para trás, para a longa estrada que percorri, sinto orgulho da mulher que me tornei, apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, que vivi. Depois daquele dia em Jataí, em 1989, muitas coisas mudaram. A verdade, quando finalmente veio à tona, foi como uma tempestade que arrasa tudo, mas também limpa o ar. Durante anos, carreguei o peso daquele segredo como uma pedra no peito. Quando finalmente o libertei, pude respirar de verdade pela primeira vez. Daniel está com 55 anos agora. Um homem feito, com cabelos grisalhos nas têmporas e rugas de expressão que contam histórias de risos e preocupações. Formou-se engenheiro mecânico, talvez influenciado pelos anos trabalhando na oficina com Agenor, e hoje tem sua própria empresa de manutenção industrial aqui em Dourados. Casou-se com Heloísa, uma professora de matemática que conheceu na faculdade, e me deram 3 netos maravilhosos. Lívia, de 28 anos, que já me fez bisavó do pequeno Henrique, de 3 anos. Mateus, de 25, que está terminando o mestrado em São Paulo. E Júlia, de 22, a caçula, que herdou meu gosto por restaurar coisas antigas e está sempre aqui me ajudando na oficina. Meu Agenor partiu há 7 anos, vítima de um câncer que o consumiu lentamente. Ficamos juntos por mais de 40 anos. E não houve um único dia em que não agradeci por tê-lo encontrado. Ele foi o homem que me ensinou que nem todos os homens são cruéis, que o amor pode ser gentil, respeitoso, edificante. Nos últimos dias, mesmo debilitado pela doença, ele ainda encontrava forças para segurar minha mão e dizer: "Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Iracema." Continuo com minha oficina de restauração nos fundos do quintal. Comecei esse trabalho quase por acaso, recuperando móveis velhos que as pessoas iam jogar fora. Com o tempo, descobri que havia uma certa poesia em dar nova vida a objetos que outros consideravam sem valor. Talvez porque eu mesma tivesse sido quebrada e depois reconstruída, peça por peça. Hoje, minha pequena oficina é conhecida na cidade toda. Pessoas trazem cadeiras de balanço que pertenceram às suas avós, cômodas antigas cheias de cupim, mesas com pernas quebradas. E eu, com estas mãos enrugadas e calejadas, as transformo de novo em peças bonitas e úteis. A madeira, sabe, é como as pessoas, mesmo machucada, arranhada pela vida, ainda guarda beleza por dentro. Só precisa de alguém que saiba enxergar isso e tenha paciência para fazer o trabalho de restauração. Minha rotina é simples, mas me traz alegria. Acordo cedo, quando o sol ainda está nascendo. Preparo um café forte e vou para a varanda, onde fico observando os pássaros no jardim que plantei com tanto carinho.
Tenho orquídeas de várias cores, samambaias que se espalham como rendas verdes, um pé de jasmim que perfuma as noites de verão. Depois do café, vou para minha oficina. O cheiro de madeira, verniz e cera de abelha me recebe como um velho amigo. Ligo o rádio. Gosto de ouvir músicas antigas enquanto trabalho. E me perco por horas naquele trabalho meticuloso de lixar, colar, pintar, envernizar. É quase uma meditação, sabe? Quando estou concentrada numa peça, o mundo lá fora desaparece. E só existe aquele momento, aquele pedaço de madeira ganhando nova vida sob minhas mãos. Às quartas-feiras, recebo a visita de minhas amigas para um chá da tarde. Somos 5 senhoras. Eu, Durvalina, que agora está com 92 anos, mas ainda lúcida como sempre. Zenaide, que conheci na feira há mais de 30 anos. Hortência Neta, filha da Hortência que me acolheu em Goiânia e que se mudou para Dourados depois que a mãe faleceu. E Diva, viúva como eu, que conheci na igreja. Conversamos sobre nossos filhos e netos, trocamos receitas, comentamos sobre as novidades da cidade. São momentos simples, mas preciosos. Aos domingos, a casa se enche com a família toda. Daniel e Heloísa chegam cedo, trazendo quitutes para o almoço. Os netos vão chegando aos poucos. Lívia com o marido e o pequeno Henrique, Mateus quando está na cidade, Júlia, que muitas vezes já está aqui, me ajudando com algum projeto de restauração. A mesa da cozinha, que Agenor fez com suas próprias mãos há mais de 30 anos, fica cheia de gente e de comida. Faço sempre aquela galinhada com pequi que aprendi com minha mãe, lá em Jataí, há tantos anos. É como se, através daquela receita, eu mantivesse viva uma conexão com minhas raízes, com a menina que fui antes de tudo acontecer. Depois do almoço, enquanto as mulheres arrumam a cozinha, os homens jogam cartas na varanda e as crianças correm pelo quintal. Henrique adora brincar debaixo do pé de manga, exatamente como Daniel fazia quando era pequeno. Às vezes, olhando para aquela cena, sinto uma onda de gratidão tão grande que quase não cabe no peito. Apesar de tudo, consegui construir isso. Uma família unida, cheia de amor, tão diferente daquela em que cresci. À noite, quando todos já foram embora e a casa volta ao silêncio, gosto de sentar nesta cadeira de balanço, a primeira peça que restaurei há tantos anos, e olhar as estrelas. O céu de Dourados continua limpo como era quando cheguei aqui, uma jovem assustada com um bebê na barriga e o coração cheio de medo. Tantas coisas mudaram desde então. Mantenho contato com Olinda, que voltou a morar em Jataí depois que o marido se aposentou. Falamos por telefone toda semana, e ela vem me visitar 2 vezes por ano, sempre trazendo notícias da família. Terezinha, nossa irmã mais nova, também mantém contato. Depois que a verdade veio à tona, naquele aniversário de 70 anos da mamãe, os laços familiares se romperam e depois se reconfiguraram, de formas que nunca poderíamos prever. Mamãe viveu até os 85 anos. Depois daquela festa, quando finalmente soube de tudo o que tinha acontecido sob seu teto, ela nunca mais foi a mesma. Por um lado, carregava a culpa de não ter percebido, de não ter me protegido. Por outro, tinha o coração partido pela traição de Geraldo e pela divisão que se criou na família. Nos últimos anos, quando a saúde já estava muito frágil, ela veio morar comigo em Dourados. Foi um tempo de reconciliação, de cura para nós duas. Na noite em que ela partiu, segurando minha mão, suas últimas palavras foram: "Me perdoa, filha, por não ter visto. Quanto a Geraldo..." Depois daquele dia, ele perdeu tudo. A esposa o deixou, levando os filhos. O negócio de móveis faliu em poucos anos, quando os clientes e fornecedores começaram a se afastar. A última notícia que tive dele foi há cerca de 10 anos, quando Olinda me contou que vivia sozinho, numa casa pequena nos arredores de Jataí, bebendo muito e falando pouco. Não senti alegria com sua desgraça, nem pena. O que senti foi apenas nada, como se ele tivesse perdido o poder de me afetar de qualquer maneira. Daniel conseguiu processar tudo o que aconteceu com uma maturidade que me surpreendeu.
Depois daquela revelação pública, tivemos muitas conversas dolorosas, muitas lágrimas, muitos silêncios. Ele passou por um período de confusão e raiva, questionando sua própria identidade. Chegou a fazer terapia por alguns anos para lidar com tudo isso. Mas com o tempo, encontrou paz. Agenor foi fundamental nesse processo. Esteve ao lado dele em cada passo, reafirmando que ser pai não tem nada a ver com sangue, mas com amor, presença, escolha diária. Hoje, quando olho para Daniel, não vejo nada de Geraldo nele. Vejo um homem bom, íntegro, que construiu sua vida com trabalho honesto e trata sua esposa e filhos com respeito e carinho. É como se aquele sangue maldito tivesse sido diluído por escolhas melhores, por exemplos melhores, por amor. A verdade é que todos carregamos cicatrizes. As minhas estão aqui, invisíveis mas presentes, lembrando-me do caminho que percorri. Não me definem, mas fazem parte de quem sou. Como a madeira que restauro, às vezes são justamente as rachaduras e imperfeições que dão caráter e beleza a uma peça. Não posso dizer que não há dias difíceis. Há manhãs em que acordo com o peso do passado sobre mim, com pesadelos que me visitam mesmo depois de tantas décadas. Mas aprendi a não deixar que esses momentos controlem minha vida. Respiro fundo, vou para minha oficina, pego uma peça que precisa de cuidado e começo a trabalhar. E aos poucos o peso diminui, a luz volta e sigo em frente. Esta é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de resistência, de reconstrução, de amor encontrado nos lugares mais inesperados. Uma história sobre como podemos ser quebrados até o último pedaço, e ainda assim encontrar um caminho para nos recompormos, diferentes do que éramos antes, mas inteiros à nossa maneira. E aqui estou eu, Iracema, 73 anos, sentada na varanda da minha casa, em Dourados, olhando para o pôr do sol que pinta o céu de laranja e rosa. Amanhã será outro dia. Vou acordar cedo, fazer meu café, ir para a oficina onde uma cadeira antiga espera por minhas mãos. A vida continua, simples e preciosa, um dia de cada vez. Meus queridos que me acompanharam até aqui, preciso contar o que aconteceu naquele dia em Jataí, em 1989. Quando entrei na festa de aniversário de 70 anos da minha mãe, com Daniel ao meu lado e Agenor logo atrás, o salão inteiro emudeceu. Mamãe desmaiou ao me ver. Geraldo, que estava ao lado da esposa e filhos, ficou branco como papel. O momento que esperei por 20 anos finalmente chegou quando Daniel ficou frente a frente com Geraldo. A semelhança entre os dois era inegável. Mesmos olhos, mesmo formato de rosto, mesma postura. Não precisei dizer nada. Foi Daniel quem rompeu o silêncio, estendendo a mão para Geraldo. Acho que você é meu tio. Sou Daniel, filho da Iracema. Geraldo olhou para a mão estendida e depois para mim, em pânico. Foi quando simplesmente anunciei com voz calma. Família, este é meu filho Daniel. Alguns de vocês talvez notem como ele se parece com o pai. Meu irmão, Geraldo. O caos que se seguiu valeu cada ano de espera. A esposa de Geraldo gritando, as pessoas confusas, minha mãe acordando e chorando desesperada. Geraldo tentou negar, mas sua própria cara o denunciava. Quando sacou um revólver e apontou para mim, foi Agenor quem se colocou na frente. Mas não foi preciso, os próprios parentes de Geraldo o desarmaram. Aquele dia lavou minha alma, não pela destruição da vida de Geraldo, mas porque finalmente pude falar a verdade. O silêncio que me aprisionou por décadas foi quebrado para sempre. Se você que está me assistindo carrega uma dor semelhante, quero dizer que não está sozinha. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes.
O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Busque ajuda, meu bem. Em cada país existem autoridades e organizações prontas para proteger. Não importa onde você esteja. Sua dignidade é um direito que ninguém pode tirar. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Meus queridos, se esta história tocou seu coração, por favor, clique agora mesmo no botão de gostei e se inscreva no canal. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando estas histórias dolorosas que podem salvar vidas. Compartilhe imediatamente com alguém que possa estar sofrendo em silêncio. Seu gesto pode ser a tábua de salvação que esta pessoa está esperando. E antes de me despedir, quero pedir que você digite nos comentários a palavra ressurgência. Apenas quem assistiu até o fim saberá o significado desta palavra especial. É o processo de renascimento após a água subterrânea finalmente encontrar seu caminho para a superfície, assim como minha verdade encontrou caminho após décadas escondida. Digite ressurgência para me mostrar que você esteve comigo nesta jornada. Faça isso. Agora, meu querido, não espere nem mais um minuto. Juntos, podemos quebrar o ciclo de silêncio que protege os abusadores e machuca inocentes. Sua ação hoje pode salvar uma vida amanhã.